Raras vascaínos, raras vascaínas, raros vascaínos. Hoje nós estamos aqui fazendo uma live surpresa. Ao invés de gravar, vamos falar direto aí. Tem muito assunto, mas a gente vai falar rapidamente como é o Vasco para poucos, né? A gente trata daqueles assuntos que o Vasco precisa que sejam debatidos e a gente precisa falar sobre eles de uma forma é, com a visão apaixonada de um torcedor, mas um olhar frio sobre isso, né? Sem aquela coisa de ser pós-jogo, todo esse processo. Primeiro a gente tem que agradecer ao nosso patrocinador Viveiros e Palermo, advogados, a sua assessoria jurídica. Você pode entrar em contato com eles no 993209005. Viveiros e Palermos vai tratar o seu caso, a sua situação com muita integridade, com muita segurança, com muito respeito e com comprometimento. Então, se você tem qualquer dúvida, qualquer questão na área jurídica, entre em contato com o nosso patrocinador que oferece o Vasco para poucos aqui na Viveiros Palermos, 993209005. Temos também o apoio de Barbearia do Zé, Unidade São Cristóvão, na rua São Cristóvão 335. Se você quiser agendar um corte de cabelo para ficar com a barba, cabelo, bigode, tudo bem feito, o telefone é o 991518205. Fala que você viu aqui no canal Vasco para poucos. Lembrando que quando nós chegarmos a 150 inscritos, nós vamos sortear um corte de cabelo gratuito para quem estiver inscrito aqui no canal e quem, obviamente, seguir as nossas redes, né? Tem que seguir as nossas redes para poder participar desse sorteio junto com a BZ São Cristóvão, Barbearia do Zé, Unidade São Cristóvão, aqui na rua São Cristóvão, número 335. Vai vir para o jogo na próxima segunda-feira contra o Atlético Paranaense? Chega mais cedo, passa lá na BZ São Cristóvão, já faz tua barba, já faz teu cabelo, toma uma resenha com a rapaziada, bebe aquele chopp gelado e participa aí junto com eles do pré-jogo para você conferir e torcer para o Vasco contra o Atlético Paranaense na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto, às 21 horas, lá em São Januário, tá? Então, agradecendo sempre aí o patrocínio e o apoio, tanto do Escritório Viveiros Palermo Advogados, quanto da Barbearia do Zé, Unidade São Cristóvão. A gente começa aqui essa live relâmpago. E caso você queira ter a sua marca aqui atrelada ao canal Vasco para poucos, fala com a gente, contato @rafaelconceical.com.br ou aponta o seu celular para esse QR Code que está na sua tela, manda um e-mail para a gente, o nosso comercial entra em contato com você e você coloca a sua marca aqui. Nós falamos para poucas pessoas, mas nós falamos com muita voz para pessoas que nos escutam, para pessoas que estão dispostas a escutar o que a gente tem para falar sobre Vasco da Gama, sobre o nosso time do coração. E tem muito assunto para falar, né? Obviamente a gente tem aí um empate frustrante diante do Criciúma, né? Um jogo que até os minutos finais estava na nossa mão, repetindo o trágico sabor daquela perda de 2 pontos diante do Bragantino em São Januário, quando também levamos um gol no final. Esse contra o Criciúma ficou ainda mais amargo, né? A gente começou perdendo, levando um lance ali de sucessivos erros, e dentre todos que erraram naquele lance ali, né, estava o nosso zagueiro Léo, que também vai ser tema aqui dos minutos que nós vamos falar nessa live surpresa. E a gente estava com a vitória na mão. E a vitória escapou ali no finalzinho, bobeira da zaga, erro do nosso sistema defensivo, levamos o gol de empate. E aí, no futebol brasileiro, isso é crucial para definir qual é a análise que a gente vai ter sobre o jogo. Não tem jeito, não tem jeito. Eu sou uma pessoa que não faço análises pós-jogo, exatamente porque estou sob forte emoção e você sabe que o Vasco para pouco é o canal mais sensato sobre o Vasco da Gama nas redes que nós temos, né? Então, eu evito fazer qualquer tipo de comentário, qualquer tipo de live, porque eu não quero falar sobre
o aspecto da emoção. Sob emoção, eu quero estar no jogo, quero estar torcendo, quero estar xingando, quero estar gritando, quero estar sendo incoerente, porque é isso que faz da gente torcedor. Esse é o papel do torcedor, né? Agora, passada a emoção, a adrenalina baixou, a gente já sabe como é que as coisas vão ficar. Estamos olhando aí. A gente vai olhar no detalhe, vai ser frustrante, né? Serão aí 2 pontos que deixariam o Vasco com 30 pontos aí na 23ª rodada do campeonato. O Vasco tem um jogo a menos. Se a gente considerar os 2 pontos que também escaparam dos nossos dedos contra o Bragantino, a gente está falando de 4 pontos que levaria o Vasco para uma pontuação muito boa de 32 pontos a essa altura, né? Fazendo a gente olhar muito mais para cima da tabela do que para baixo da tabela. Atualmente a gente está numa posição que nos últimos anos, desde 2017, é sem sombra de dúvida a posição mais confortável que o Vasco tem nos últimos campeonatos. Estamos em 10º lugar no campeonato e assim, com uma gordurinha relativamente boa. Hoje o Z4 não está ali encostando na gente, mordiscando o nosso calcanhar, como a gente está acostumado a viver nos últimos anos, né, pessoal? Então, assim, eu ainda implico muito com a crise que a torcida do Vasco tenta construir e criar após 2 empates que poderiam ter sido vitórias, não fossem falhas nos minutos finais. O meu ponto de ponderação sobre o jogo contra o Criciúma, que vale também para o jogo contra o Red Bull Bragantino, é que eu acho que esse elenco do Vasco, desequilibrado como ele é, ainda precisando de peças de reforço, ainda precisando de contratações em algumas áreas específicas, é um time, sim, para ganhar do Criciúma e fora de casa, ainda mais lá no Heriberto Rios, ou do Bragantino dentro de casa, mesmo o Bragantino sendo uma draguinha esse ano, né? Nem de perto dos últimos anos do Bragantino. Mas fato é que o nosso elenco, ele é um elenco para ganhar desses times ali no limite, no 2-1, às vezes acertando um gol que a bola não entra no 3-1, dando uma vantagemzinha um pouquinho maior e eventualmente ganhando até os 90 minutos e levando um gol no 90 mais um, no minuto 89. Enfim, tá dentro do que é esperado, pelo menos a meu juízo, quando eu estou fora do impacto da emoção, que o Vasco vai passar por situações como essa. Assim. Esse elenco do Vasco é isso, ele vai lutar, ele vai ter lampejos de criatividade, vai ter momentos em que o David vai fazer uma grande jogada e vai sair num gol, o gol mais bonito da rodada. A gente vai ter o Dimitri Payet sempre que possível recebendo a bola e trabalhando ela, mas ele não vai conseguir dar conta de sustentar 90 minutos num Campeonato Brasileiro que é cansativo demais, né? Isso aí não falado por mim, tá? Falado por especialistas, por quem entende do assunto, por quem entende do riscado, né? Falado por mim, não. Ele não vai aguentar 90 minutos. O que a gente espera é que o Felipe Coutinho consiga apresentar algo ainda esse ano, porque também precisa se adaptar, e a gente sabe que a adaptação não é da noite para o dia, a adaptação para quem vem de outros campeonatos e de outras regiões, jogar no Brasil é diferente, o ritmo é outro, é mais puxado, a correria é de outra forma, a arbitragem é uma loucura nos seus critérios. Essa 23ª rodada está aí para provar que a arbitragem completamente louca, em lances completamente bizarros e com interpretações absurdamente diferentes e discrepantes entre si. Então, isso modifica o ritmo do jogo. O árbitro tem uma influência no ritmo da partida gigantesca. Então, quando você pega a arbitragem que foi Vasco e Grêmio naquele lamaçal que o time do Vasco jogou, depois você pega a arbitragem que foi entre Vasco e Bragantino, depois você pega a arbitragem que foi entre Vasco e Fluminense, depois você pega a arbitragem que foi entre Vasco e Criciúma. São arbitragens diferentes em todos os seus aspectos e que modificam muito o ritmo de cada jogo. Isso tem impacto também nos atletas. Óbvio, tem impacto nos atletas dos 2 times, tá? Não tem impacto só nos atletas do Vasco, tem impacto nos atletas dos 2 times. Agora, se você tem um atleta que está se recuperando para mostrar futebol nesse contexto, isso vai ser um impacto. Então a gente tem que esperar o Felipe Coutinho realmente se readaptar e poder aí entregar
é algo próximo do que o Payet entrega, que é uma cadência de bola, que é a possibilidade de fazer jogadas inesperadas, e aí, seguindo aí os termos, né, mais robustos, rebuscados do futebol atual, quebrar linhas, fazer com que o Vasco tenha chances no último terço do campo e levar a bola para quem possa definir, que hoje é única e exclusivamente Pablo Verratti. Mas que não aguenta, não dá conta. Por que o Pablo Verratti não pôde jogar contra o Criciúma? Porque esse campeonato é maluco, ninguém aguenta, cara. Não dá. É jogo atrás de jogo, é jogo atrás de jogo, é jogo atrás de jogo. Para um sujeito, um atleta que se dedica de forma absurda em campo, que se dedica de uma maneira extrema em todos os jogos, que corre atrás do goleiro, que vai pressionar para ele sair com a bola, que vai atrás do zagueiro, que sofre falta que o juiz não marca, que faz falta que quando ele sofre o juiz não marca, mas quando ele faz o juiz marca, que leva a pancada o tempo inteiro, que está o tempo inteiro ali disputando na raça, no corpo, tá ali levando gente no cangote o tempo todo. Só temos ele como definidor. É um definidor exímio, tem números aí de disputas de bola aérea que são absurdos, comparados inclusive a outros grandes jogadores do setor defensivo. Pablo Verratti ganha nesses números, mas não aguenta. Nem o Pablo Verratti aguenta jogar todos esses jogos do campeonato, porque é muito desgastante. Então a gente precisa ter em mente que a gente vai ter um elenco. E aí, vamos trazer o Rafael Paiva, que já é o próxima vírgula aqui do nosso tema, né? O Rafael Paiva dá uma entrevista muito consciente. Eu não tenho ninguém para botar no lugar do Payet. E não tem. Vai botar quem no lugar do Dimitri Payet? Não tem ninguém. Não tem ninguém para botar no lugar do Dimitri Payet. Não tem. Então, quando ele tira o Dimitri Payet, o Vasco perde em qualidade. O Vasco perde em potencialidade de que algo aconteça. O Vasco perde. Acabou. Ah, mas tem o ex-tuiteiro ali que diz que ganha 1,5 milhão, que é muito pouco. Cara, vai dizer o que quiser, né? Eu tô aqui falando o que eu quero. Enfim, é isso. Montei meu canal, falo o que eu quero. A pessoa fez uma conta no ex-Twitter, escreve o que quer, direito dela, beleza. Se não ofender ninguém, não fizer mal a ninguém, não for violento, beleza. Se ofender, que arca as consequências. Enfim, paciência. Mas fato é que você contar com um jogador do porte, da capacidade do Dimitri Payet, quando ele sai, o time perde, o time sente, o time tem, você não tem substituto à altura, né? Rafael Paiva foi muito claro nesse ponto, muito claro na necessidade de melhorar o que o time precisa melhorar, que é segurar uma vitória, né? Então toda aquela história que a gente fala de boleiro, de furar a bola, mandar a bola para Lagoa Rodrigo de Freitas, para arquibancada, sumir com gandula, parar o jogo, ficar segurando a bola na frente, tudo isso, claro que o time precisa fazer. Agora, gente, tem uma coluna que o Tostão, e eu acho que o Tostão entende algo de futebol, ele comenta que a gente superestima o papel do treinador no futebol brasileiro. E eu concordo com ele, gente. Assim, o Rafael Paiva é um treinador que está fazendo pelo Vasco mais do que, na minha visão, 80% dos treinadores comuns que circulam por todos os clubes aí da Série A do Campeonato Brasileiro conseguiriam estar extraindo desse elenco do Vasco. Tá? Isso é o que eu penso. Só que um treinador, ele é um gestor de pessoas. Muita gente jovem está começando a trabalhar agora, muito torcedor está estudando, muito torcedor nunca trabalhou, muito torcedor trabalha em equipe, nunca chefiou a equipe, vai ter dificuldade para entender essa analogia. Mas um gestor de pessoas não é alguém que assegura que as pessoas que ele gere vão fazer exatamente aquilo que ele está determinando. Ele é uma pessoa que insiste, através de treinamentos, através de processos, através de palestras, através de palavras, através de conversa, através de diálogo, para que as pessoas rumem sempre para o mesmo destino, para o mesmo objetivo, coloquem as suas forças e empenhem os seus esforços voltados para aquele modelo, para que dali se obtenha
algum resultado esperado. Agora, o treinador, ele não consegue assegurar que todos os jogadores farão aquilo que ele está pensando. E de médico, de louco e treinador, todo brasileiro tem um pouco. Então é claro que cada torcedor vascaíno terá uma análise, principalmente quando não vem a vitória, sobre qual escolha o treinador deveria ter feito, o que ele deveria fazer. Fato é que depois que a gente levou o empate contra o Criciúma, dizer que as escolhas do Rafael Paiva foram equivocadas, cara, cadeirinha é meio fácil essa de sentar, né? Vamos ser honesto, né? Cadeirinha é meio fácil essa de sentar. Porque se ele não coloca o Souza, como muita gente criticou, para colocar o Sforza, que para mim é um grande jogador e que pode vir a ser um grande jogador no Vasco, se a gente tiver paciência, e a gente leva um gol pelo alto, a crítica seria: por que não botou o Souza, que é mais alto que o Sforza? Então, a análise da obra feita, pronta ou destruída, como foi o caso dos 2 pontos perdidos contra o Criciúma, ela é uma cadeira muito confortável. Mas o fato é que ele tá vendo os treinamentos, gente. A gente não tá vendo treinamento. Eu vi gente, e para mim, assim, beleza, na emoção, por isso que eu não faço live pós-jogo. Porque na emoção do resultado, ok, né? A gente fala o que vem à cabeça, não tá nem aí, né? Mas depois, com a cabeça já mais fresca, tem algumas coisas que a gente tem que ter um certo cuidado em falar, né? Eu vi e li gente que defenestrou a chegada do Emerson Rodrigues, do colombiano, dizendo que era óbvio que o Emerson Rodrigues deveria entrar no lugar do Eric Marcos. Gente, coerência. Alô, coerência. Coerência tá por aí? Coerência tá aí? Cadê você? Peraí, gente. O Emerson Rodrigues pode contribuir ou não pode contribuir? Porque parece que ele só pode contribuir quando ele não entra. Então, assim, ele tá vendo os treinos, ele tá ali e ele tem uma convicção que é dele. E assim, não é que ele seja melhor ou pior do que A, B ou C que comenta, que critica, que fala. Quem decide é ele. E quando ele decidiu, ele esperava que os jogadores fizessem determinada atitude. Alguns fizeram, outros não fizeram. A maioria deles fez por boa parte do jogo, mas num segundo não fez, e nesse um segundo o gol sai, e aí sai o empate, e aí a crítica vem para cima, né? Então, assim, não analisando o resultado, acho que o Rafael Paiva está fazendo um trabalho muito bom, né? Assim, eu comentei no ex-Twitter ontem, falando sobre isso, né? No dia 19 de agosto, né? Eu comentei dizendo o seguinte: seria muito bom que a gente tivesse com 32 pontos. Só que para o Vasco estar com 32 pontos, o Vasco teria tido a sua segunda sequência de 3 vitórias consecutivas. A gente teria ganho do Bragantino em casa, a gente teria ganho do Fluminense no Newton Santos e a gente teria ganho do Criciúma fora de casa. E na minha visão, esse elenco do Vasco, ele não é um elenco que vai ter sequências de 3 vitórias consecutivas de forma costumeira, de forma rotineira. Não vai. Esse elenco está muito mais propenso a ter deslizes que façam com que vitórias se percam em detalhes, porque é um elenco desequilibrado mesmo. E aí a gente perde. Então, assim, se esse elenco fosse um pouquinho melhor, pensar em 2 sequências de 3 vitórias consecutivas num curto espaço de tempo estaria ok. Mas para esse elenco, eu acho natural, embora triste, mas natural, que aconteça isso. E em 9 pontos a gente ganha 5. E assim, comparando com o que a gente viveu nos últimos anos, melhorou, tá, gente? Ah, mas você se acostumou com a pequenez. Não. Estou comparando com o que a gente vem vivenciando nos últimos anos. Melhorou. Tem espaço para melhorar mais? Uma enormidade, muita coisa, muita coisa. Mas o fato é que, assim,
Se a gente conseguir, por exemplo, vencer o Atlético Paranaense em casa, que vai ser difícil, que vai ser suado, que é um jogo que para vencer vai ter que ser uma negociação dura, vai ter que ter uma entrega extrema, vai ter que colocar o Verratti lá lutando que nem maluco, o Piton correndo como pode, compensando os equívocos que o Piton tem na marcação, mas para ele poder fazer os cruzamentos, triangular, chegar na frente, levar a bola para o Verratti, não vai ser vitória fácil. Mas não é impossível. E hoje em dia o Vasco enfrentar o Atlético Paranaense em casa, considerando que a vitória não é impossível, comparando com os últimos anos, comparando com 2018, 2019 para cá, avançamos muito. Então, o que eu comentei é que quando a gente olha no micro, é frustração, é pranto, é lágrima, é raiva e ranger de dentes. O Vasco não ganhou 4 pontos que estavam na nossa mão. Agora, quando a gente olha no macro, pro copo, dá para falar que ele tá meio cheio, sim. Há quanto tempo o Vasco não perde um jogo? É importante a gente ter essa visão também. Então, eu acho que a campanha do Vasco nesse Brasileirão, ela é a campanha mais segura que a gente vem tendo até essa rodada nos últimos anos. Disparado. Disparado, tá? Creio eu que desde 2017. Alguém pode vir com algum número, falar, mas na campanha 2020, na terceira rodada, nós estávamos. Não. Eu estou falando sensação térmica. E eu continuo defendendo a tese, gritando sozinho, solitário, até que a garganta sangre no deserto, de que o Vasco, para voltar a ser Vasco, ele precisa de 3 anos consecutivos na Série A, sem que o Z4 seja algo que nos assuste ou que faça parte da nossa realidade rodada após rodada. 2024 pode ser o primeiro ano em que o Z4 não esteja no nosso cangote, não esteja mordiscando os nossos calcanhares rodada após rodada. Já estamos há algumas rodadas sem o Z4 mordiscar o nosso calcanhar. Mesmo deixando vitórias escaparem, mesmo não conseguindo performar tudo aquilo que a gente espera e gostaria que esse time performasse, a gente está fazendo um campeonato que é o melhor campeonato dos últimos anos. Na minha cabeça, isso é indiscutível, tá? É o campeonato que eu queria fazer? Não, eu queria fazer o campeonato de 89, eu queria fazer o campeonato de 97, tá? Eu queria ser campeão, mas não acho que devemos ser. E não acho que o Vasco deva mirar a Libertadores para esse ano, tá? Se a gente tivesse, hipoteticamente, vencido os jogos contra Bragantino e Criciúma, eu estaria aqui dizendo que eu não acho que 2025 seja o ano de Libertadores para o Vasco. Eu acho que faria bem ao Vasco seria a gente voltar a competições internacionais via Sul-Americana. E ganhando cancha e retomando 3 anos consecutivos na Série A, de forma sólida, não sendo mais um clube tão associado à segunda divisão ou à luta pela permanência na primeira divisão, sendo um clube que ganhe a cara de um clube que está na Série A, de um clube de Série A. E um clube de Série A é um clube que permanece na Série A e para quem cada ano, a cada temporada, a Série B se torna mais distante. O desafio do Vasco é esse. É que ano após ano a Série B se torne mais distante. Esse papinho de pensar em quinta colocação, esse papinho de pensar em G6, cara, eu não acredito nem nessa gestão. E não por falta de trabalho. Não por falta de trabalho. Mas é porque não se reconstrói o que foi tão destruído de maneira fácil. Destruir é rápido, reconstruir demora. Então eu acho que sim, vai ser demorado reconstruir isso. Então eu acredito que essa gestão ela não coloca o Vasco ali para já estar entre os 5 primeiros, como foi prometido pela gestão anterior, hein? Na gestão anterior foi prometido isso. Que ao final da gestão o Vasco estaria sempre entre os 5 de qualquer competição que dispute. Já achei ótimo que nesse ano de 2024 o Vasco esteja entre os 8 da Copa do Brasil.
É uma melhora. É a parte mais cheia da metade desse copo, gente. Quer vocês queiram, quer não. E por fim, deixando claro que assim, na hora do jogo a gente fica triste, a gente quer ganhar, tava ali na mão, tava ali quase ganhando, mas acontece, e para mim esse elenco do Vasco está passível desses acontecimentos, por isso que esse elenco do Vasco não pode perder gols quando o gol chega, porque depois esses gols perdidos podem nos custar, porque a gente tem falhas defensivas, porque a gente não tem um elenco muito equilibrado, porque a gente deixa buraco, enfim, tudo isso que os analistas aí estão aos milhares já falando sobre o que é o time do Vasco. Fruto de um elenco que foi montado ali como deu, e algumas coisas deram certo, outras não, mas que está tentando se compensar. A gente também precisa entender que, assim, cara, a gente criticou todas as janelas do Vasco. Desde que virou SAF, não teve uma janela do Vasco que não tenha sido criticada de contratações. Só que desde que a gente virou SAF, a gente trouxe Léo Jardim, a gente trouxe o PH, a gente trouxe o Lucas Piton, a gente trouxe Dimitri Payet, a gente trouxe Felipe Coutinho, a gente trouxe Pablo Verrete, a gente trouxe o João Vitor, a gente trouxe o Adson. Então, assim, as janelas, elas são todas criticadas, mas a gente tem jogadores, desde quando a gente não tinha as laterais do Vasco tão bem ocupadas como temos agora com o PH e Lucas Piton? Rememore aí uma dupla de laterais no Vasco em que a torcida não fique desesperada desde a entrada dos jogadores em campo, como não ficamos agora com o Paulo Henrique com o Lucas Piton. Então, eu acho que assim, futebol é aposta, se contrata. Se vai entregar aquilo que a gente está esperando, a gente não sabe. Temos errado na janela? Temos. Não temos trazido jogadores em todos os... Mas não temos errado 100% também na janela. Porque temos uma base de time aí que é respeitável, ou não é? O Léo Jardim não está entre os melhores goleiros do Brasil. Ou a nossa dupla de lateral, os PH e Lucas Piton, não está entre as melhores do Brasil. Ou o Hugo Moura não está se mostrando uma contratação importante recente. O Matheus Carvalho não está se mostrando um jogador, sim, que não apenas serve para compor elenco, mas que faz diferença quando está em campo. Ou o fato de que a gente não sinta falta do Adson, que já foi chamado de motorzinho do time, também não faz do Adson uma contratação interessante. Ou o próprio João Vitor, que não era utilizado com o treinador anterior e que agora é utilizado, e que não há dúvidas de que hoje, em nomes de zaga, é o nosso melhor zagueiro. Contratamos um jogador que disputou Euro, que disputou Premier League como Dimitri Payet. Contratamos Pablo Verrete, que é mais decisivo e menos pipoqueiro do que um jogador que foi muito importante pra gente recentemente, que hoje joga no Fluminense, que é o Germancano. O Pablo Verrete é muito mais importante pro Vasco do que o Cano foi, o que já foi muito importante na época que ele estava no Vasco. Mas o Verrete é muito mais importante, é muito mais decisivo, é muito mais líder. O papel dele em campo e extracampo é muito maior do que o papel que o Germancano, por exemplo, contribuiu quando esteve no Vasco. E contribuiu muito. Reconheça-se a importância de Germancano quando vestiu a camisa do Vasco, a despeito de ter preferido ir para um rival nosso. Mas contratamos Pablo Verrete. David, quando não joga, faz falta. Ora, se um jogador, quando não joga, faz falta, é porque o que se trouxe é melhor do que o que se tem. E se quando a gente traz algo que é melhor do que nós tínhamos, é porque a contratação não foi de toda ruim. Então a gente reclama em todas as janelas desde que virou SAF, mas desde que virou SAF a gente tem contratado aí alguns jogadores que estão montando uma base para um time que está sendo reconstruído. E essa reconstrução passa por momentos de bastante alegria. Fortaleza, que está aí brigando pelo título, perdeu o seu último jogo para quem? Vasco da Gama de Rafael Paiva. Foi eliminado da Copa do Brasil por quem? Vasco da Gama de Rafael Paiva. E é o Fortaleza, que apostou no seu treinador, que em 2022 a torcida queria que o Vovôda fosse embora,
foi bancado, se manteve, está lá fazendo um trabalho que está lá, ó, chegou uma final de Sul-Americana, está disputando título, começa a fazer da Libertadores uma rotina natural da sua equipe. É isso que nós precisamos, pessoal. É assim que eu enxergo o que o Vasco precisa. E para isso precisamos de quê? Ser um clube de Série A. Como é que a gente é um clube de Série A? Ficando na Série A consecutivas temporadas. Afastando cada vez mais a imagem de que é um clube que luta para não cair. E esse pode ser o primeiro ano, dependerá dos próximos jogos, mas eu acho que tem esperança para isso. E uma das coisas que eu acho que um gestor como Rafael Paiva tem que ter no papel de treinador é saber o momento de limitar é, algumas questões do seu time, de quem compõe o seu elenco. Tá na hora do Léo realmente ir para o banco, né? Eu sou um feroz defensor do Léo, quem me conhece sabe o quanto, né? E tá escrito, tá lá escrito por mim, o Léo não sai do Vasco, por mim o Léo, por tudo que ele representa, pelo atleta que ele pelo futebol que ele tem, pelo quanto ele pode contribuir como atleta, e por além disso, por ele encarnar e ter se identificado tanto com o Vasco da Gama. Para mim, o Léo, ele deveria ser um atleta que deveria continuar no Vasco da Gama até o final da sua carreira. É como eu penso. Agora, o Léo, ele tem falhado em alguns momentos de forma decisiva, falhas individuais, em outros momentos nas falhas coletivas, mas sempre a falha coletiva pinga na assinatura dele. Então, eu entendo que esse é um momento em que o Rafael Paiva, junto com o Felipe Loureiro, junto com a comissão técnica, tem que ir lá. Não vejo nenhuma questão psicológica no Léo, como muita gente fala. Acho que não, pelo contrário. Acho que o que o cara enfrenta, acho que o que ele enfrenta de ser vaiado no primeiro minuto, como muitas vezes foi. Pô, se ele tivesse psicológico fraco, malandro, ele não tinha aguentado nem 10% do que ele aguenta, tá? Mas acho que é a hora sim de falar, Léo, porra, vamos recuperar, confiamos em você, bora treinar mais forte, mas acho que agora é a hora até para que a gente possa dar essa volta por cima, é a hora de tirar do time, até para que a torcida realize o óbvio. O Léo não está abaixo de nenhum outro atleta da zaga, salvo a hipotética qualidade que ainda não foi de forma perene colocada em prática do João Vitor. Nós temos uma expectativa de que o João Vitor seja o melhor zagueiro desse time. E ele precisa de permanência no time para nos comprovar isso. Então eu diria que se o João Vitor comprovar aquilo que ele tem esporadicamente mostrado de maneira permanente, o Léo, assim como toda a demais zaga do Vasco, vai estar abaixo do João Vitor. Em relação aos outros, o Léo, em termos de qualidade, é a mesma coisa. Mas não está no melhor momento individual e o coletivo a torcida coloca na conta dele. Então, assim, eu, como torcedor, eu aqui, CPF meu na nota, gostaria muito que o Léo se recuperasse. O gol que ele perdeu, cara, eu não queria perder, né? Outros perderiam aquele gol ali. Outros perderam aquele gol ali. E foram muito menos massacrados do que o Léo. Eu gostaria que ele se recuperasse e ficasse no Vasco. Mas acho que tudo tem um limite também. Ele é um ser humano, né? Ele é uma pessoa e ele sabe o que ele está passando e o que ele está sofrendo. Então, chegar ao fim da temporada, esse ciclo se encerrar, eu ficarei triste porque eu acho que era um match, um fit bem interessante, mas eu entenderia se ele não ficasse no Vasco também. Mas eu acho que assim, Rafael Paiva, minha expectativa em relação a ele, a capacidade dele, auxiliado pela comissão técnica, que tem feito os trabalhos, que tem dado resultado em campo, é o momento dele realmente, em termos pragmáticos, ir para o banco de reserva.
e tentar se recuperar e deixar os outros jogadores irem lá com menos vaia, né, atiçando menos a torcida, porque a torcida também atrapalha muito. Torcedor, não é esse sonho todo que vem da torcida do Vasco não, tá? A torcida do Vasco contribuiu para o Dinamite sair do time em 89. A torcida do Vasco reclamou demais do Mauro Galvão quando foi contratado em 97. Essa torcida é muito crítica, é muito ácida, tá? Essa torcida ela não é essa maravilha de baile na barreira o tempo inteiro, não, tá? Quem conhece a torcida do Vasco há mais anos sabe do que eu tô falando. Sabe do que eu tô falando. Ou grandes jogadores não tiveram o reconhecimento que mereciam ter por conta dessa torcida ser muito ácida, muito crítica e muitas vezes atrapalhar o nosso time, tornar o caldeirão contra o time do Vasco, não a favor. Então, gente, era isso que eu tinha para falar sobre os últimos acontecimentos. Ficou faltando falar sobre o CFO Rafael Viana, que esteve numa live maravilhosa, mas isso a gente deixa pro episódio número 15 do Vasco para Poucos. Agradecendo mais uma vez ao nosso patrocinador Viveiros Palermo Advogados, ao nosso apoiador BZ São Cristóvão, Barbearia do Zé Unidade São Cristóvão. O Vasco é o clube do povo, o Vasco é para todos, mas debate sobre o Vasco aqui é para poucos. Próxima edição, a gente fala sobre o nosso CFO, uma entrevista muito boa que ele deu, muito didática sobre como é que a gente vai reconstruir o Vasco, com muito trabalho para voltar a viver os tempos gigantes. Você que me acompanhou, meu muito obrigado. Se inscreva no canal, me segue lá no ex-Twitter, no Freud Underline Irônico. Me segue lá no Instagram, no Vasco para Poucos. Vamos chegar a 150, sortear um corte de cabelo aqui na BZ São Cristóvão. Quer fazer sua marca aqui? Fala com a gente, entra em contato e a gente se encontra na edição número 15. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.